Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes e estamos aqui para estar dando continuidade à nossa matéria de Bibliologia do Novo Testamento. Nós já comentamos a do Antigo Testamento, já comentamos muitas outras matérias, como Teologia, Doutrina de Deus, Cristologia, Doutrina de Cristo, Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, Antropologia, Ramatiologia, Angelologia, Soteriologia, muita coisa abençoada para você e está tudo agrupado em uma playlist para estar facilitando a tua vida. Então vai lá, cresça na graça, no conhecimento. Então vamos lá, meu irmão, sem perca de tempo ou mais. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo, se você quer ter acesso às nossas apostilas, tanto física quanto em PDF, entre em contato com a escola pelo 22 999 68 32 72 e vem estar adquirindo o teu material que chega em qualquer lugar do mundo, tá, meus irmãos? Seja no Brasil ou seja fora dele. Você que está aí no nosso continente africano, chega para você também. Continente europeu chega também. A Austrália também chega lá no continente da Oceania. Chega lá também, tá, meus irmãos? E, obviamente, chega em todo o território americano. Então, vamos lá, sem perca de tempo. Vamos estar nessa lição de número 2, aprendendo um pouco sobre os evangelhos. É apenas um rápido resumo, tá, meus irmãos? Eu não vou estar entrando em detalhe muito profundo para o vídeo não ficar muito estendido, mas dentro da sala de aula, os irmãos sabem que nós caprichamos. E também, se você quer ter acesso, meu irmão, plantão tira dúvida é conosco mesmo, tá? Nos chame no WhatsApp 22 999 68 3272. Vamos lá. Os evangelhos, ou os evangelistas, são quatro. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo em sua mensagem o evangelho de um homem que não tem como se comparar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só que cada um deles vão estar escrevendo para um povo diferente. E cada um deles também vai estar apresentando Jesus como uma pessoa diferente. Por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 2. Já Marcos, ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Marcos 10, 45. Já Lucas, ele escreve para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. Lucas, capítulo 9, versículo 56. Já João, ele escreve para os gentios e apresenta Jesus como Filho de Deus. João, capítulo de número 1, versículo de número 34. Observação. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, já o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Sabemos que o Antigo Testamento foi dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento foi também dividido em 4 partes: Evangelho, Atos, Epístolas e profecia. Nós já comentamos sobre isso na nossa aula anterior. O livro de Mateus. Eu vou apenas fazer um rápido resumo, eu não vou estar entrando nessa abordagem peculiar de nenhum livro, apenas fazendo um rápido resumo. Vamos lá. O livro de Mateus. Autor, Mateus, né? A datação entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Essa datação aqui é algo muito interessante, porque muitas pessoas vão estar trazendo essa datação para o ano 80 depois de Cristo. Mas se nós olharmos para o conteúdo da matéria de Mateus, capítulo de número 24, quando ele vai estar trazendo à tona a destruição do templo, ele vai estar tratando deste assunto como se fosse um assunto ainda futuro. Então, obviamente, se a destruição do templo vai ocorrer no ano 70 depois de Cristo, este evangelho tem que ser escrito em um período antes. E aí entra também uma outra data, que é a data 50 depois de Cristo. Então fica basicamente entre isso aí, entre o ano 50 ao ano 60 ou 60 e alguma coisa depois de Cristo, mas não pode ser descrito depois do ano 70 depois de Cristo, porque depois do ano 70 a destruição do templo já tinha ocorrido. Vamos lá. Mateus, que tinha por sobrenome Levi, Marcos 2,14, era um coletor, um cobrador de impostos, um publicano, um judeu, que trabalhava para o governo romano. Mateus capítulo 9, versículo 9. Por
colaborar com os romanos, que era odiado pelos judeus como dominadores estrangeiros. Mateus, como todos os outros publicanos, era desprezado por seus compatriotas. Apesar disto, Mateus reagiu positivamente à chamada singela que Cristo lhe fizera para segui-lo. Depois do relato do banquete que ofereceu a seus colegas para que eles também pudessem conhecer a Jesus, ele não volta a ser mencionado, exceto na lista dos apóstolos, dos 12 apóstolos, que é Mateus, capítulo de número 10, versículo 3. Vemos também Atos, capítulo 1, versículo de número 13. A tradição afirma que ele pregou na Palestina por 12 anos depois da ressurreição de Cristo e que depois foi pregar em outras terras. Mas quanto a isto, não há certeza. Então, basicamente, este é um rápido resumo do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Já o livro de Marcos é uma maravilha também, meus irmãos. Vamos lá. João Marcos era filho de Maria, uma mulher de riqueza e posição em Jerusalém. Atos 12, 12. Barnabé era o seu primo. Colossenses 4, 10. Marcos foi um amigo íntimo e talvez um convertido do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Teve o raro privilégio de acompanhar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, mas falhou em não permanecer com eles até o fim. Por isso, Paulo recusou-se a levá-lo na segunda viagem, de modo que Marcos acompanhou a Barnabé a Chipre. Atos 15, 38 ao 40. Cerca de 12 anos depois, está novamente com Paulo, Colossenses 4, 10, que pouco antes de ser executado, manda chamar João Marcos, 2 Timóteo 4, 11. Sua biografia prova que um fracasso na vida não apresenta o fim da utilidade. Isto aqui é muito maravilhoso, tá, meus irmãos? O nosso amado João Marcos, ele é recordado através desse tão magnífico evangelho que ele registrou. E mais, tá? E mais, isso aqui é muito interessante, ao ponto de até quando Lucas vai estar escrevendo o evangelho, segundo escreveu Lucas, ele vai estar tirando muito conteúdo do próprio evangelho deixado por João Marcos. Isso aqui é muito interessante. E aí, nós já entramos até na datação. Se alguém nega o fenômeno da profecia preditiva, terá que datar o livro depois do ano 70, por causa de Marcos 13, 2. Contudo, uma vez que o Senhor podia prever o futuro, uma data assim tardia é inútil. De fato, se o livro de Atos precisa ser datado por volta do ano 61, e se Lucas, que é o primeiro volume de Atos, o precedeu o Evangelho, isto aponta para uma data da década de 50. Muitos eruditos, entretanto, acreditam que Marcos só foi escrito depois da morte de Pedro, depois do ano 63, mas antes do ano 70. Isso aqui é muito maravilhoso. E assim, nós já entramos já no conteúdo do Evangelho segundo escreveu o nosso amado Lucas. Lucas, o médico amado. Colossenses 4,14. Amigo íntimo e companheiro de Paulo, foi provavelmente o único autor gentil do Novo Testamento. Nada sabemos da sua vida, nem da sua convenção, a não ser que ele não for um testemunho ocular da vida de Jesus Cristo. Lucas 1, 2. Embora médico por profissão, foi primeiramente um evangelista, escrevendo este evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhando Paulo na obra missionária, veja também a introdução do livro de Atos. Este, ao lado do apóstolo, na época do seu martírio, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mas não temos fatos definitivos sobre a parte final da vida de Lucas. Aqui tem muita coisa maravilhosa, a metodologia, a abordagem peculiar, mas não vamos estar entrando nesse detalhe aí, rapidamente, só deixando sobre a sua data. Uma vez que a conclusão de Atos mostra Paulo em Roma, o que o Evangelho de Lucas foi escrito antes,
lá em Atos capítulo 1, versículo 1, o evangelho deve ter sido escrito por volta do ano 60, possivelmente em Cesareia, durante os 2 anos em que Paulo esteve preso ali. Atos 24, 27. Para estarmos encerrando essa parte dos evangelhos, vamos aqui no evangelho ou no livro de João. O apóstolo João, datado entre o ano 85 a 90 depois de Cristo. Todos os evangelhos são especiais, tá, meus irmãos? Todos os evangelistas relatou o evangelho de Cristo de uma maneira maravilhosa, mas a maneira a qual João relata este evangelho, trazendo à tona Jesus como Filho de Deus para os gentios, é algo muito maravilhoso, meus irmãos. É um conteúdo que não tem como ser comparado com nenhum outro. Então, o autor deste evangelho é identificado no livro apenas como o discípulo a quem Jesus amava. João 21, 20 ao 24. Ele era, obviamente, um judeu, palestino, que testemunhou pessoalmente os acontecimentos da vida de Cristo, pois demonstra conhecimento de costume judaico. João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, e também capítulo 18, versículo 28, e da terra da Palestina. João, capítulo 1, 44 e 46, e também capítulo 5, versículo 2. E inclui detalhes típicos de uma testemunha ocular. João 2, 6, 13 e 26, capítulo 21, versículo 8 e 11. Eliminando os outros 2 discípulos que pertencia ao chamado círculo íntimo, pois Tiago morreu martirizado antes da época da autoria, Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5, e Pedro é nominalmente citado em contato direto com os discípulos a quem Jesus amava, João no capítulo 13, versículo 23 ao 24, e também capítulo 20, versículo 2 ao 10. Tem de se concluir que João foi o autor. A questão de ser ele o apóstolo João ou um outro João, o presbítero, é debatido na introdução de 1 João. João, o apóstolo, era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão mais novo de Tiago. Era um galileu. Aparentemente, vinha de uma família bastarda. Seu verdadeiro caráter era tal que ficou conhecido como filho do trovão. Teve papel importante na obra da igreja primitiva em Jerusalém. Mais tarde, esteve em Éfeso e, por causa do evangelho, foi exilado na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Então, conteúdo muito abençoado. Temos aí também um livro de Atos, que está um pouco mais embaixo, mas não vou tratar sobre ele por causa do tempo, tá? Mas, quem sabe, em outra oportunidade, nós iremos trabalhar apenas o livro de Atos dos Apóstolos. Mas logo mais estamos de volta aí para trazer o conteúdo das epístolas, que também é muito maravilhoso, meus irmãos. Então vamos lá, que Deus em Cristo te abençoe. Se você quer aprender teologia de uma maneira mais épica, entre em contato conosco pelo 22 999 68 32 72, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Vamos lá. Que Deus em Cristo te abençoe e estamos ficando por aqui.